Livro do profeta Ezequiel, nós estamos no capítulo 3, nós vamos ler hoje mais um tanto dele, sobre aquilo que a palavra de Deus tem como inspiração para as nossas vidas, compreender um pouco esse momento da palavra de Deus, esse momento que viveu o povo de Deus, um momento não muito feliz, mas necessário porque nos ensina. Vamos ler Ezequiel 3, a partir do 22, que foi onde paramos, e leremos do 22 ao 27. Ezequiel 3, do 22 ao 27. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: a mão do Senhor esteve ali sobre mim, e ele me disse: levante-se e vá para a planície, e lá eu falarei com você. Então me levantei e fui para a planície, e lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me com o rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim, me pôs de pé, e ele me disse: vá para casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas, você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Farei sua língua apegar-se ao céu da boca, para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora seja uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, abrirei a sua boca e você lhes dirá: assim diz o Senhor soberano. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, que não ouça, pois são uma nação rebelde. Até aqui tá bom? Para a gente iniciar em nome de Jesus, senta no teu lugar, confortável. Vamos continuar entendendo um pouco essa doideira aí que é o livro de Ezequiel, né? Voltamos então ao nosso profeta, lembrando que Ezequiel tinha sido levado, só relembrando um pouquinho rapidamente da semana passada, ele tinha sido levado para o cativeiro babilônico junto com a elite de Jerusalém. Ezequiel era um sacerdote, e lá no exílio, o livro começa dizendo que as margens do rio Quebar, a mão do Senhor veio sobre ele, e Ezequiel teve visões. Nós vimos isso semana passada. A palavra de Deus veio sobre ele e o Senhor falou com Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote e ele estava sendo chamado para ser profeta para as nações. E o seu chamado foi um tanto quanto nada fácil assim, né? Nós lemos semana passada o capítulo 3 e vimos que vida de profeta é tudo menos fácil, não é verdade? E hoje nós continuamos a ler ao final do capítulo 3, onde nós estamos aqui, e nele, mais uma vez, o texto diz que a mão do Senhor esteve sobre Ezequiel novamente, e o Senhor manda ele ir para a planície, para o vale. E o texto diz que ali Ezequiel viu a glória do Senhor, exatamente como ele tinha visto nas margens do rio. E o livro de Ezequiel aqui, como eu disse para vocês, é esse livro cheio de pirotecnias, assim, né? Cheio de coisas assim, extraordinárias, sobrenaturais. É um texto de uma perspectiva mais espiritual, como eu sempre digo. Fique atento com isso. Não tem nada de normal. É muito diferente de tudo que nós lemos e vimos até aqui. Não é uma leitura literal. Nós estamos falando aqui de símbolos. É muita simbologia. Nós falamos isso semana passada. O Senhor manda ele para ir para o vale, para a planície, e ele foi. E o texto diz que lá Ezequiel presenciou a glória do Senhor naquele lugar. E ele se prostrou com o rosto no chão. Mas o Espírito o levantou e mandou ele para a casa dele se trancar lá. Esse é o texto que nós lemos. Veja como é um texto cheio de simbologia. Porque o Senhor manda o profeta ir para casa, manda ele se trancar, porque o Senhor iria amarrá-lo. Ele ficaria preso e Deus iria colar a sua língua no céu da boca. Porque o profeta não poderia ir para o meio do povo e nem falar com eles. Você lê, você fica meio doido, né? Mas ele o quê? Só iria e falaria quando o Senhor mandasse. Presta atenção aqui. E era para falar as palavras que o Senhor mesmo inspirasse na vida dele. E diz mais: quando eu mandar, você dirá. E quem quiser ouvir, que ouça. E se não quiser ouvir também, e não ouça. E está tudo bem que se dane, porque o povo é rebelde mesmo. Esse é o momento. E eu quero que você entenda aqui quando eu falo que é simbólico, porque por trás de tudo isso que nós lemos, está clara uma mensagem. Que mensagem? A mensagem de que o profeta jamais vai aonde ele quer ir e jamais o profeta fala o que ele quer falar. O profeta não fala o que ele pensa. Por isso, nesse caso, o profeta está amarrado e com a língua colada no céu da boca. Se alguém quiser cometer o desafio de ler isso aqui de forma literal, boa sorte. Mas eu não consigo ver isso como uma coisa literal.
Tem uma mensagem aqui. Tem algo que nós precisamos entender. O profeta por si mesmo está amarrado. Por quê? Porque ele não vai para o meio do povo quando ele quer. Não é a vontade dele. Não é do jeito que ele quer. A sua boca está colada porque ele não fala quando e o que ele quiser. Entende isso aqui? Somente quando o Senhor manda ele vai. Ele fala quando o Senhor... Isso aqui está muito claro. Está muito claro. O profeta fala e o que ele fala não é dele, mas é o Senhor quem vai mandar ele dizer e o que ele tem que falar. Isso aqui é profecia. Não sai da boca de homens, não sai da boca de... Sai da boca de Deus. E é onde Deus e para quem Deus determina, em nome de Jesus. E aí nós continuamos, no capítulo 4, eu não vou ler para vocês, mas o texto dá conta de um monte de situações muito malucas assim. Situações inusitadas, um tijolo, uma panela de ferro, situações estranhas, mas tudo para simbolizar o que iria acontecer, e o que aconteceu e o que iria acontecer com Jerusalém. Nós vamos ver um momento difícil. O Senhor manda, por exemplo, Ezequiel se deitar sobre o lado esquerdo do seu corpo. Deite sobre o seu lado esquerdo e receba aí toda a iniquidade da casa de Israel, e você vai ficar deitado aí por 390 dias, porque há 390 anos esse povo é iníquo na minha presença, o Senhor diz para ele. E depois você se deite sobre o seu lado direito, e você vai ficar lá 40 dias, que vai simbolizar 40 anos da iniquidade de Judá contra mim. É tudo simbólico. Mas enfim, o texto prossegue com situações muito difíceis de compreender, complicadas. Um texto cheio de situações mirabolantes, ilógicas, não literais, mas simbolizando todo o descontentamento do Senhor contra o seu povo. Você vai entender isso hoje muito bem. A pirotecnia que continua, o capítulo 5 inteiro, é uma espada afiada, mandando o profeta cortar a sua barba e o seu cabelo, e queimar a barba, e queimar o cabelo, e por aí vai. E tudo isso que eu não vou ler, porque o Senhor estava profundamente triste com tudo que o seu povo fez com ele. Deus está magoado, Deus está muito triste. A gente pensa que as palavras do profeta são duras, mas na verdade é o que a gente não faz a menor ideia do que o povo de Israel fez em Jerusalém. Você não sabe disso. A gente não lê o livro de Ezequiel, mas Ezequiel vai revelar. Ezequiel chegou a pensar que o juízo de Deus era muito duro contra o povo. Todas essas visões são muito pesadas, Senhor. Mas o Senhor, eu vou lhe mostrar a razão, Ezequiel. O livro de Ezequiel vai revelar tudo, tintim por tintim, o que aquele povo estava fazendo. Então se prepare, porque é a palavra de Deus. No capítulo 5, versículo 8, diz assim, 3 versículos. 5, 8. Por isso, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E farei em ti o que nunca fiz, o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão seus pais. E executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti, espalharei a todos os ventos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porquanto profanastes o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis, e com todas as suas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade, diz o texto. Pesado. Deus está bravo. Agora veja, a questão, dentre as muitas que nós temos aqui, o maior problema aqui, o maior motivo dessa ira, é com o que as pessoas fizeram com o santuário em Jerusalém. Esse momento aqui é para falar disso. O que fizeram com o templo, que deveria ser consagrado como casa de oração para todos os povos. A casa de Deus foi profanada de uma forma complicadíssima. Deus chama de coisas abomináveis, de coisas detestáveis o que eles faziam. Vamos ver o que eles faziam. No capítulo 8, verso 1 diz assim, 8:1. No 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano Senhor veio ali sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser, da sua cintura para baixo, era como fogo, e dali para cima, sua aparência era tão brilhante como um metal reluzente. Ele estendeu o que parecia ser um braço, e pegou-me pelo cabelo, e o Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele me levou até Jerusalém. À entrada da porta do norte do pátio interno,
onde estava colocado o ídolo que desperta o zelo de Deus. E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Até aqui. Vamos entender aqui um pouco. É interessante, aparentemente a vida de Ezequiel é um negócio meio louco, assim, porque ele está normalmente nos lugares que ele vive, e quando de repente parece que ele entra em transe, assim. A ideia é essa é um pouco o que passa. Ele entra em êxtase, e aqui é o que acontece. Ele estava em casa, junto com as autoridades de Judá que tinham sido levados para o exílio, quando de repente a mão do Senhor soberano veio sobre ele, e ele começa a ter visões. Imagina uma pessoa reunida em casa, ele está ali com as pessoas, sei lá, falando, conversando, e de repente ele entra em êxtase, e ele começa a ter visões. Ezequiel entra em êxtase, e viu algo como um homem, na sua visão. Da cintura para baixo era fogo, e da cintura para cima era algo, um ser tão reluzente, resplandecente, brilhante, e esse ser brilhante e resplandecente estendeu o que parecia ser um braço, e pegou Ezequiel pelos cabelos, e o Espírito levantou, elevou até as alturas em visões de Deus. Olha que coisa louca isso. Né? Isso dava um filme psicodélico. E o Senhor levou o profeta até Jerusalém em visão, a entrada da porta norte do pátio interno. Ele estava lá na Babilônia, em visão Deus levou ele em espírito lá no pátio de Jerusalém. A verdade é que toda aquela ira do Senhor, que as palavras que vinham da boca do profeta, Deus queria comprovar, Deus queria mostrar para ele o porquê de tudo aquilo. O Senhor iria mostrar ao profeta onde estava o problema. Então Deus o levou em espírito até a porta do pátio do templo, onde estava colocada a estátua do ídolo que desperta os ciúmes de Deus. O zelo aqui é ciúme. Observe a situação aqui. Ezequiel disse que a glória do Senhor estava ali, tal qual ele vira lá no vale. Leia comigo o versículo 5 para você ver. Diz assim, então ele me disse, filho do homem, olhe para o norte. Olhei, e no lado norte, a porta do altar, vi o ídolo que desperta o zelo de Deus. E ele me disse, filho do homem, vê você o que eles estão fazendo. As grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores do que essas. Então ele me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse, filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi a abertura de uma porta ali. E ele me disse, entre e veja as coisas repugnantes e más que eles estão fazendo. Eu entrei e olhei, e lá eu vi desenhados por todas as paredes do templo todo tipo de criaturas rastejantes, animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Na porta do altar do templo de Jerusalém, presta atenção, eu estou falando do templo de Jerusalém que Salomão construiu. Na porta do altar, e o altar, o que era? Era o lugar onde se oficiava o sacrifício, se colocava a oferta do Senhor. Na porta da entrada do pátio do altar, tinha uma estátua de um ídolo que despertava os ciúmes de Deus. Que estátua é essa? Só para vocês entenderem um pouquinho. Na entrada da porta do altar, no lugar que se oferecia o sacrifício, tinha a estátua de uma deusa chamada Neustã. E Neustã era uma deusa, um ídolo, em formato de cobra, feito de bronze. Uma cobra de bronze, que passou a ser adorada como um deus em Jerusalém. Na porta da entrada do pátio do altar. Quando nós estudamos o rei Ezequias lá atrás, nós comentamos sobre isso, e nós lemos lá atrás que Ezequias enfrentou esse problema que já existia. No 2 Reis, capítulo 18, verso 4, nós lemos no passado isso, diz assim, Ezequias removeu todos os altares idólatras, ele quebrou as colunas sagradas, e ele derrubou os postes sagrados. Ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso a ela, e ela era chamada Neustã. Essa estátua aqui que desperta o ciúme de Deus. Essa estátua aqui que é um problema. Então a imagem da serpente que foi levantada no deserto se tornou um Deus para o povo. Isso é ridículo, sim ou não? Um objeto de adoração. Foi colocada na entrada da porta do altar e era adorada. Queimavam um incenso diante de uma estátua de bronze. Isso atraía os ciúmes de Deus, o zelo de Deus. Já era uma divindade lá para os egípcios. Eu não sei se você sabe, todos os deuses egípcios têm formato de animais, né?
Todos eles. E aqui, essa divindade já era cultuada no Egito aqui. E quando nós lemos lá atrás, por exemplo, eu não sei se você se lembra disso, esse é um problema que vem desde Salomão. Quando nós lemos a história de Salomão, nós sabemos que ele casou com trocentas mulheres, mas ele casou com uma princesa egípcia, lembra? E eu lembro para vocês que eu disse que quando ela veio morar com Salomão em Jerusalém, ela veio e trouxe os seus deuses. E aqui tem um problema, porque ela veio e os deuses vieram com ela. Essa estátua de bronze estava colocada na porta do altar, onde se deveria oferecer sacrifícios ao Senhor. Esse símbolo era muito antigo, desde Moisés, mas veja, é um símbolo que se tornou uma espécie de uma mandinga e virou uma adoração entre o povo de Deus. Virou um Deus dentro de Jerusalém, dentro do templo de Jerusalém. Desde Salomão que era isso, que aconteceu isso. E o Senhor diz, você vê essas coisas, isso me afasta e vai me afastar desse lugar cada vez mais. É por isso que eu vou me afastar. E o Senhor disse, e tem coisa pior, você quer ver? Deus diz aí. E Deus levou o profeta na porta do átrio, um pouco mais para dentro. E tinha um buraco no muro, cava aí, ele cavou, e ele olhou, e quando ele olhou dentro, nas paredes do templo de Salomão, dentro das paredes, tinha, quando ele olhou, cobertas de imagens pintadas em formatos de serpentes aladas. Nas paredes do templo, ídolos. Serpentes incandescentes, imagina, na igreja, e aquilo era adorado por todo lado. Ezequiel dizia, eu entrei e olhei lá, eu vi desenhadas por todas as paredes, todo tipo de criaturas rastejantes, animais impuros, todos os ídolos da nação de Israel. Essa é a realidade que chamou tanto, incomodou tanto o Senhor, essa é a realidade do povo de Deus. No versículo 11 do capítulo 8, ele diz assim, na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel. Jazanias, o filho de Safã, estava no meio deles. Cada um tinha um censário na mão, e se elevava uma nuvem aromática de incenso, e ele me disse, filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um no santuário da sua própria imagem esculpida? Eles dizem, o Senhor não está nos vendo, o Senhor abandonou o país. Observe porque o Senhor está irado. Observe que mesmo depois de tudo que aconteceu, o povo ainda continua idolatrando. Eles continuam as práticas que tanto atraíram a ira e o desconforto do Senhor. E eles faziam tudo isso nas trevas, lógico, longe da presença do Senhor. Afinal, Deus não está vendo, né? E eu fico já pensando, Deus já nos abandonou, né? Eu fico já pensando o que é que a gente faz sem que o Senhor saiba, não é mesmo? Eu fico pensando aqui o que é que a gente faz na escuridão que Deus não sabe, né? No versículo 13 diz assim, e de novo disse, você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Está escrito isso aí? Tamuz, sabe o que era? Nada mais do que outro deus egípcio, que no Egito ele é conhecido como Deus Horus. É o mesmo Deus, um Deus egípcio, adorando dentro dos templos de Jerusalém. Olha esse registro que triste. Versículo 15 ele diz, e ele me disse, você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Então ele me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente, estavam se prostrando na direção do sol. Dentro do templo do Senhor, tinha os caras adorando o Deus Sol, que é uma divindade. Olha o que virou isso. Olha o problema enorme aqui. Versículo 17, e ele me disse, você viu isso, filho do homem? Será algo comum, corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso com ira eu os tratarei, não olharei com piedade para esses, nem os pouparei, mesmo que gritem aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. Veja, antes que a gente pense que a palavra de Deus é dura, isso tudo aqui nos mostra que com certeza pior é a realidade do povo, sim ou não? Pior é aquelas coisas que o povo faz. Ezequiel recebe do Senhor a revelação, e tintim por tintim o Senhor quer mostrar para ele a situação e a razão, porque toda aquela destruição veio sobre o povo e continuaria vindo. Para que não haja dúvida e possa dizer que o castigo veio sem razão e sem motivo, né? Chega no capítulo 9 comigo. O verso 1 diz assim, eu vou ter que ler um pedaço e depois a gente explica bem.
Capítulo 9, versículo 10. Então eu ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho e que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. Então a glória do Senhor de Israel subiu de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha o estojo de escrevente à cintura e disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas aqui. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem no meu santuário. E eles começaram com as autoridades que estavam em frente do templo. Deixa eu chamar a tua atenção para umas coisas aqui, porque essa visão agora continua com soldados, e soldados talvez celestiais, e com eles tinha um homem vestido de linho, Ezequiel diz, o texto diz, e que tinha um estojo de escrevente, e eles entraram no templo, e o Ezequiel diz que a glória do Senhor se moveu em direção ao templo, e o Senhor deu ordens ao homem vestido de linho. Ele diz o quê? Percorra toda a cidade de Jerusalém e coloque uma marca na testa daqueles que sofrem, na testa daqueles que gemem por causa de toda a imundície que se tornou esse templo e essa cidade. Marque a testa daqueles que se incomodam em ver o nome do Senhor sendo desrespeitado, desonrados por essa iniquidade. Aos soldados ele diz: vão, sigam-no, e a todos que tiverem a marca, não toquem neles. Não toquem neles. Mas os que não se incomodaram com o pecado, os que não ficaram constrangidos diante dessas práticas repugnantes, pode matar tudo, e começa pela igreja mesmo, começa pelo meu santuário. Aqui eu quero chamar a tua atenção, porque sabe o que mais me chama? Que essa atitude do Senhor nesse texto de Ezequiel, por quê? Porque é impressionante como o Senhor sempre se preocupa em preservar aqueles que escolheram ter temor e reverência com o nome dele. Eu quero chamar a tua atenção para isso aqui hoje, porque esse texto nos ensina que em meio a toda iniquidade, em meio a toda sorte de idolatria, em meio ao povo adorando um monte de coisa, de dinheiro até adorando o seu próprio ego, existia sim um povo que não se dobrou diante de deuses estranhos. E com esses Deus tem compromisso, presta atenção. Graças a Deus que apesar de toda a sorte de desmandos que nós assistimos todos os dias nessa vida, sobretudo dentro da igreja, existe um povo que recebeu uma marca. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que já recebeu uma marca. Presta atenção aqui. Eu preciso te dizer, meu querido, minha querida, que nós temos que ser esse povo marcado pelo Senhor. Você não é qualquer um, nós não somos qualquer um, presta atenção. Nós fomos marcados pela simples razão que nós não nos conformamos com tudo que a gente assiste por aí todos os dias. Não dá. São atitudes importantes. E você precisa ver isso aqui, graças a Deus. Existe sim um povo que não se dobrou diante de toda a injustiça desse mundo. Um povo que tem compromisso e não se dobra diante da hipocrisia, de toda a mentira que se vive e habita nesse mundo, porque esse povo não toma a forma desse mundo. Esse povo olha e fala: não, isso não pertence a nós. Eu chamo a tua atenção nessa noite. Segundo esse texto de Ezequiel, é um povo que suspira, é um povo que geme, é um povo que sofre, porque não se conforma com o pecado, não se conforma com a desonra que estão fazendo com o nome do Senhor nesse mundo. Agora observa, eu não sei se você sabe, por essa razão o apóstolo Paulo disse para os irmãos da igreja de Roma, capítulo 12, verso 1 e 2, você conhece de cor, o quê? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês. E não se amoldem, não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Convertam-se para que vocês sejam capazes de experimentar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero que você entenda quem é você diante dos planos de Deus. Eu quero que você compreenda que eles não se esqueçam, você não pode se enganar. Domingo você aprendeu aqui que as medidas do Senhor são um pouco diferentes. As medidas do Senhor extrapolam a religião e qualquer religião desse mundo. Você precisa entender isso. A medida de Deus não é religião. Religião é necessidade nossa, não é do Senhor. Não se engane. As medidas do Senhor são diferentes. Medida do Senhor não é nossa religião. Medida do Senhor é uma marca que tem que existir em nós. Nós somos isso. O Senhor quer assumir compromisso nessa noite com o povo que foi marcado por Ele. Eu não sei se isso interessa a você. O Senhor deseja para si um povo que não se amolda, que não toma forma de tudo que está aí, que a gente assiste diariamente, com tristeza. Se você frequenta aqui, mas se você quer ouvir que tudo que você aprendeu aí está certo, eu queria dizer, me desculpa, mas pode ser que você vá se decepcionar, porque eu não tenho compromisso com isso, porque aqui é lugar de um povo que sofre, que geme, que tem nojo, quando se depara com injustiça, com mentira, com idolatria. Isso tem que nos incomodar, meus irmãos. Nós não podemos. Você está acostumado a andar na rua, tem alguém jogado lá, as pessoas passam e viram as costas. É indiferente com a dor dos outros. Aqui não. Nós somos marcados pelo Senhor e tem coisas que Ele quer ver em nós. Para muita gente isso é normal, é assim mesmo. É o que o Senhor reclama com o profeta. Mas eu queria dizer para você que naquele dia o Senhor estava no templo de Jerusalém. E eu queria dizer para você que não é por acaso hoje Ele está aqui nesse templo, nessa noite de quarta-feira. O Senhor procura. Eu queria dizer, procura o que, pastor? Procura homens e mulheres que não acham que tudo que está acontecendo é normal, porque não é normal. Que não acha que isso é assim mesmo. E sabe por que Ele procura? Porque Ele quer marcar. Ele quer marcar os que são dele. Ele quer aqueles que decidiram gemer, aqueles que decidiram sofrer, não se conformar e abrir a boca e proclamar a palavra de Deus, sair da sua casa e ajudar a produzir justiça no seu mundo. Esses serão os marcados pelo Senhor. Essa é a marca. Você precisa ter essa marca. Você vai falar para você, que marca é essa? Eu queria dizer para você algumas. Sabe que marca é essa? É a marca, por exemplo, da obediência à palavra de Deus. Isso o Senhor procura entre nós. Observe isso. O Senhor manifesta a sua glória no seu templo e Ele ordena que procurem pessoas que se incomodem com tudo isso. Ele quer achar no meio do povo se tem alguém que se importa, que sofre, que geme com o que estão fazendo por aí. Porque esses receberão uma marca e os que tiverem essa marca serão preservados. Porque Deus ama e Ele não quer o mal de ninguém. E uma dessas marcas é a marca da obediência com aquilo que o Senhor ministra em nossas vidas. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Observe que esse era o maior problema do povo de Israel. Porque dia após dia, mês após mês, século após século, o Senhor enviava um profeta e a sua palavra, e ensinava e pedia, mas o povo não obedecia. Isso era um problema. Isso era um problema. Preciso te dizer nessa noite que o Senhor olha para esse templo, querido, e Ele não deseja ver gente muito religiosa, como às vezes a gente tem por aí. É gente muito legalista, é gente muito acusadora. Mas eu queria dizer para você, Ele deseja olhar para cá e ver um povo marcado pela obediência à sua palavra. Isso Ele quer ver em nós. Nós precisamos mostrar para o Senhor isso. A palavra que Ele inspirou na nossa vida. Presta atenção em nome de Jesus. São homens e mulheres que não fazem determinadas coisas na vida. Por quê? Porque a palavra falou que eu não devo fazer, eu não faço, está acabado. São homens e mulheres que têm compromisso com aquilo que o Senhor ministra e não aceitam se envolver ou estar metido em qualquer coisa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu não devo, então eu não faço. Essa marca tem que estar em nós. Presta atenção em nome de Jesus, querido. Eu queria te dizer que o Senhor tem alguns interesses quando Ele olha no nosso meio. O texto diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra e Ele procura. Se esse mundo vive nessa escuridão, os olhos dele, e Ele procura, meus amados, Ele procura, e Ele quer escolher para si, porque Ele não vai escolher para si, não porque Ele elegeu, porque tem eleitos, não. Ele escolheu para si, para o povo de Israel, se entendia um povo eleito, mas que adianta ser eleito, segundo Jesus, eles ficariam de fora. Por quê? Porque olha o que eles estavam vivendo, o Senhor olha para cá e Ele procura um povo que não se envolve em coisa errada, por exemplo. Por quê? Porque a palavra diz que eu não posso me envolver, e eu não vou, eu tenho compromisso. Muito pelo contrário, eu sofro quando eu vejo alguma coisa errada. Muito pelo contrário, eu gemo diante do pecado. Esse povo recebe o quê? Uma marca, porque obedece a palavra de Deus. Isso interessa ao nosso Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas você pode se perguntar, pastor, se eu preciso ter essa marca, que marca é essa? E eu queria dizer para você que essa marca é a marca do temor e do respeito com o nome dele. Amém, Jesus. Isso Deus quer ver. Nós precisamos ter. Nós precisamos ter reverência, irmãos.
Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não tem ninguém obrigado a estar aqui. Você não é forçado pelo Senhor, não é nada na tua vida. O Senhor estava profundamente irritado com toda aquela situação, e ele diz, profundamente inconformado ao profeta, ele diz assim, Ezequiel, você viu isso? Você viu isso, filho do homem? Será algo corriqueiro? Isso é alguma coisa para eles? Eles acham que é normal essas práticas repugnantes? Olha isso. Eu preciso te dizer que todo esse inconformismo do Senhor é porque o nome dele estava sendo enxovalhado naquele lugar. O nome dele, o nome do Senhor estava sendo envergonhado pela idolatria. Eu não sei se você acha que isso era só em Jerusalém naquela época, mas eu queria dizer para você, desculpa, porque para mim, nós vivemos um tempo em que diariamente no mundo, o que não falta é gente desrespeitando o nome santo do nosso Deus. Isso nós não podemos admitir. Nós temos que nos posicionar, irmãos. O nosso testemunho tem que ser direto. Nós temos que ser firmes nas nossas convicções. Nós temos um chamado sobre nossa vida. Nós temos um Deus que olha a nossa vida e não é de qualquer jeito. Por isso nós somos um povo diferente, sim, porque em nós existe uma marca. Existe uma marca que o Senhor quer ver. Que marca é essa? A marca do temor, meus irmãos. A marca do respeito com o nome do Senhor. Nossa vida, o nosso testemunho, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, todas as nossas atitudes, jamais podem desonrar o nome do Senhor quando nós estivermos lá fora. Não. Não, porque você já foi marcado pelo amor desse Deus na tua vida, você já foi alcançado, sim ou não? Nós não podemos, em nome de Jesus. Nós somos um povo alcançado pelo Senhor. Nós somos um povo que já foi amado pelo Senhor. Nós somos um povo que já foi acolhido, restaurado. E acima de tudo, nós somos um povo que foi marcado pelo Senhor. O amor de Deus já te marcou por resto da tua vida, meu irmão. Às vezes eu vejo uma pessoa desviando, eu falo, deixa ele. O Senhor já alcançou. Uma hora o Senhor pega ele. Pode deixar, em nome de Jesus. Porque o Senhor ama. E você já recebeu essa marca. E nós temos que, acima de tudo, honrar o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor não é qualquer coisa. Ele não pode ser desrespeitado em nome de Jesus. Amém? Amém. Neste lugar, não. Porque aqui tem um povo que foi marcado pelo Senhor. E quer viver aquilo que o Senhor espera deles. Em nome de Jesus. Mas, pastor, tá bom, eu preciso ter essa marca. Que marca é essa, pastor? Eu queria dizer para você, em outro lugar, que essa marca é a marca da santidade. São coisas que o Senhor espera ver em nós, meus irmãos. Rodem essa cidade e procura. Procura gente que no coração fala, isso está errado. Eu não vou compactuar com isso. Procure marca, porque esse é meu. Procure marca, porque essa é minha. E essa marca é a marca da santidade. Porque você sabe que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Você sabe disso? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso aqui é um fato. De alguma forma, o Senhor, mesmo sabendo de todos os nossos pecados, mesmo sabendo de todas as nossas limitações, porque Ele sabe, Ele espera de nós empenho. Ele espera de nós esforço, de ter uma vida reta diante dEle, querido. O nome disso é ser crente. Hoje em dia, ser crente virou qualquer coisa. Todo mundo é crente, né? A mulher está rebolando lá na televisão, é crente. A bunda de faca é crente, tudo é crente agora. Que diabo de crente é? Não, longe de moralismo, mas assim, querido, qual que é a medida disso? O cara mente, enrola, engana os outros, é crente, é tudo evangélico. Agora, que diabo é isso? Devia queimar a boca para dizer que é evangélico. Evangélico de que evangelho esse povo é? Nós não podemos compactuar com isso. Nós temos que gemer. Nós temos que dizer, não, o Senhor espera de nós. De alguma forma Ele espera essa vida reta. E por isso eu costumo dizer para vocês que eu e você somos testemunhos daquilo que Deus pode fazer. Ele pode fazer maravilha na vida daqueles que seguem Ele, que são fiéis a Ele. E você é um testemunho disso. A sua vida tem que ser transformada, o Senhor tem que te abençoar, o teu dinheiro tem que ser abençoado, a tua família tem que ser próspera, abençoada, o teu lar tem que ser um lugar de paz, porque o Senhor quer mostrar o que Ele pode fazer na vida de alguém. Isso é você, você é um crente marcado pelo Senhor. Amém. E na sua vida Ele espera santidade. Não sei se você sabe, quando o Senhor chegou até Abraão, a primeira vez que o Senhor veio levantar um povo, Ele chega a Abraão em Gênesis 17:11 e diz assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito, porque é o que eu espero de você. Você vai errar, mas busque ser perfeito, porque eu quero te honrar. E você vai ser uma bênção nessa terra, e você vai abençoar todas as famílias dessa terra, e a tua descendência será próspera na terra, em nome de Jesus. Queridos, o Senhor visita a sua igreja nessa noite, e Ele deseja marcar o seu povo. Ele deseja marcar o seu povo com a marca da santidade. Eu quero que você entenda isso. Santidade não é uma condição de gente separada. Eu não gosto disso, eu detesto isso. Porque a gente interpretou isso tudo errado. Não é por causa da palavra, a gente interpretou. Eu não gosto. Ser santo é ser separado.
É isso que a gente fala, sim ou não? E nós precisamos chegar à conclusão, uma conclusão, aliás, ridícula, que se ser santo é ser separado, Jesus é o cara menos santo que tinha na terra, porque tudo que Jesus fazia era se misturar. Desculpa. Nós temos que compreender isso de verdade. Quando a gente diz que santidade é atributo de gente separada, logo a gente pensa que a gente tem que se separar dos outros e nos acharmos melhores do que os outros, é o que a gente pensa. Mas deixa eu te ensinar uma coisa nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que você, não sei se você vai receber, mas eu quero que você receba. O que diz que você é santo, não é porque você não se mistura com as pessoas que são impuras, porque você é melhor delas, não. Mas você é santo quando você se separa do pecado e não das pessoas. Glória a Deus. O santo é separado do pecado. E não dos outros, porque você se sente melhor. Jesus sentava na mesa com pecadores, pessoas pecadoras. Jesus comia com eles. E os fariseus que você leu aqui domingo, faziam o quê? Eles que se achavam santos, eles que se achavam separados, criticavam Jesus porque ele se misturava com gente pecadora. E o Senhor sentava e comia mesmo. O Senhor não se separa das pessoas. O Senhor não se colocava como melhor do que ninguém. Ele pregava para as pessoas. Ele mostrava a vontade de Deus para as pessoas. Ele tentava salvar as pessoas. Ele amava as pessoas, mas Jesus se separava do pecado. É por isso que a Bíblia diz que a gente abomina o pecado, mas a gente ama Pecador. Por quê? Porque nós somos santos. E santidade é o que nós temos que fazer. Mas eu errei. Você errou, mas você se arrepende, você vai lá não errar mais. Isso é santidade. Isso é marca que o Senhor quer ver em nós, em nome de Jesus. E você precisa tomar posse. Precisa existir na terra um povo marcado pela santidade. A gente anda em falha, né? Devoção, oração, entrega, busca. Está faltando, sabe? A gente hoje em dia é tudo meio blasé assim. Você acredita tudo mesmo. Teve um tempo que o povo se dobrava em joelho lá. E tinha tempo que a família catava o pai na mão da mãe e andava 10 quilômetros a pé na chuva para ir para a igreja de domingo. Hoje, se você botar o carro na porta, o cara não vai. Cadê a santidade? Cadê a busca? Cadê o temor? Cadê o querer do Senhor? O Senhor espera de nós, meus irmãos, em nome de Jesus, um povo diferenciado, querido. Ele quer ver isso em nós. Um povo que não vive, aliás, nesse mundo do jeito que está. Nós vivemos no mundo escuro mesmo, mas é um povo que dá testemunho onde estiver. Testemunho onde estiver, para quem quiser ver. E mesmo que esteja num lugar cheio de gente escarnecendo, cheio de gente respeitando, pessoas longe da presença de Deus, é um homem, é uma mulher que diz não para tudo isso, diz não para o pecado, porque não compactua, porque é diferente, afinal já foi marcado e já recebeu a marca da santidade em sua vida. O Senhor procura, está lá falando mal da vida do outro, e nós estamos lá ouvindo. Como assim? Não, isso não é de Deus. Leva a tua boca e diga, repreenda. Ah, mas eu não vou vir mais na sua casa. Não venha. Não venha. Problema seu, mas quando você vem aqui, você vem para abençoar a vida do meu irmão, para quem você quiser. Mas não para falar mal dos outros, em nome de Jesus. Santidade, meus irmãos, é marca. E nós temos que o Senhor, quando olhar, Ele fala, olha, marca, essa é meu, essa é minha. Essa eu quero, porque essa vale a pena. Esse vale a pena em nome de Jesus. Esse eu quero para mim, esse eu vou preservar, essa eu vou preservar. Amém? Amém. Mas nós temos que ter essa marca, e marca essa, eu quero dizer mais uma para você, que é a marca do envolvimento com as coisas de Deus, sabia? Que é importante, esse momento era fundamental, existe algo para ser feito nesse tempo que você vive, existe algo para ser feito nesse lugar que nós vivemos, e quem quer fazer é o Senhor, não sei se você sabe disso. Essa obra aqui não é obra de pessoas, essa obra não é sua, não é minha, não foi eu que criei ela não, eu não inventei essa igreja. Quem conhece a nossa história sabe que nós não inventamos nada, nós lutamos durante 4 anos para não ter igreja, para não ser pastor, para não ser nada. Essa obra aqui tem alguém querendo fazer algo no mundo. A maioria das pessoas não fazem lá fora a menor ideia que existe um Deus na dimensão que você conhece. Você sabia disso? As pessoas lá fora não fazem a menor ideia que Deus pode fazer na vida da pessoa que ela faz na sua. Ele não sabe. Ela não sabe. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, Deus conta com um povo que sofre e geme quando vê uma injustiça, quando vê um erro. Presta atenção em nome de Jesus. Uma pessoa que sofre diante, por exemplo, de mães que não tem nem 1 litro de leite para dar para um filho. Presta atenção em nome de Jesus. A gente tem que gemer. Esse mundo é injusto mesmo. E quem é que vai se importar com isso? Um povo que foi marcado pelo Senhor. Um povo que tem compromisso com o Senhor. Um povo que não se conforma. Isso é muito importante, por isso foi lá e se envolveu, foi lá e participou, foi lá e fez o que Deus espera dela. Essa marca tem que estar em você, e você tem que se envolver com as coisas de Deus, porque Deus quer ver isso na tua vida. Tem coisas, queridos, que Deus espera em nós, porque nós somos povo marcado por Ele.
envolvimento com o que Ele deseja fazer, é uma grande marca que Deus quer ver nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Amém. A obra é de Deus, não é minha, não é sua, o teu papel é se envolver, amém? Isso o Senhor quer ver. Em último lugar, tem que ter, pastor, tem, mas qual marca é essa? Eu queria dizer para você, é a marca de um arrependimento sincero, porque esse é o problema desse povo. Esse povo vivia isso. O grande problema do povo de Israel é que existia um erro, tá bom. Existia um pecado, tá bom. Existia idolatria, tá bom. Mas existia um Deus falando o tempo todo. Existia um Deus alertando o tempo todo. Existia um Deus revelando o pecado. E sabe o que é o pior? Não é que eles pecavam, era o pior. O pior é que eles voltavam a cometer os mesmos erros grosseiros de sempre. Por quê? Porque não tinha arrependimento. Porque arrependimento era mentiroso. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá e percorra toda a cidade e marque aqueles e aquelas que se incomodam, que se importam, que não aceite que o erro continue no meio deles. Arrependimento, meus irmãos. De tudo que foi, de tudo que era, de tudo que já foi, arrependimento. Essa é uma grande marca desse povo que honra o nome do Senhor. Um arrependimento sincero em nome de Jesus. Isso é fundamental. Arrependimento que nos faz gemer. Arrependimento que nos dá nojo. Eu tenho coisas na minha vida que eu já até testemunho para vocês que eu fazia com uma facilidade. Hoje, quando eu, só de lembrar, eu tenho vontade de vomitar. Coisas que eu dizia, que só de pensar me dá asco, me dá nojo do que eu era. Coisas que eu fiz no passado quando eu não conhecia o Senhor. Eu tenho nojo, eu gemo, não dá. Porque a gente tem que ter, presta atenção, esse arrependimento tem que fazer parte. Diante de determinadas situações, você não pode, porque tem que sentir esse asco, esse nojo. Sabe por quê? Porque você não pode fazer o que você fazia. Por quê? Porque você já foi marcado pelo Senhor. Porque Ele já veio sobre a tua vida, pelo amor de Deus. Porque Ele já te deu uma nova oportunidade. Porque hoje você é dEle. E tudo isso para a glória do nome dEle. E um povo que se arrependeu de tudo, não admite fazer o que fazia para a honra e glória do nome do Senhor. E vai e volta, levanta e cai. Faz e desfaz, pelo amor de Deus. E os testemunhos é cada vez, isso não faz parte da nossa vida, amém? Amém. Então nessa noite, meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor resplandecente veio visitar o seu templo. O Senhor que é resplandecente veio visitar a sua casa, a sua igreja, em nome de Jesus. Porque o Espírito de Deus passeia, e Ele veio para marcar um povo que Ele quer do seu lado. Ele veio marcar um povo que Ele quer com Ele. E o Senhor escolhe, o Senhor deseja assim, o Senhor olha, e tem coisas que Ele quer ver em nossa vida. Tem coisas que Ele espera de nós, meus irmãos. E tem coisas que Ele não quer que passe nem perto de nós. E você precisa tomar posse, porque o Senhor já te marcou. Presta atenção, o Senhor já foi marcado. Tem alguém aqui que já foi marcado pelo Senhor? Em nome de Jesus, levanta a tua mão aí. Você já foi marcado pelo Senhor. Você já recebeu a visita dele na tua vida? O Senhor já foi lá, já falou, já se revelou? Ele já te marcou. E você é dele. Você é dele. E aí, se é dele, Ele olha e Ele quer ver assim, tem pecado no mundo? Tem pecado na tua casa? Tem pecado no teu trabalho? Tem, mas você não se conforma, você não se amolda, você não pode concordar com isso, porque você geme, porque é isso que Ele quer ver em você, porque você vai e foi marcado pelo Senhor. Aleluia. E esses marcados é o que Ele quer para Ele. Os que fazem a diferença nesse tempo. Se for 1, 2, 10, 100 mil, 10 mil, não sei. Mas tem um povo que o Senhor se interessa. Tem uma igreja na terra que o Senhor quer para si. Glória a Deus. Não porque é evangélico, porque BBB, porque fica dando. Não, mas porque é um povo que foi marcado. Um povo que tem na testa. E quem quiser olhar, vai olhar e falar ali que esse cara é um de Deus, hein? Vai olhar, porque está na testa dela. Essa mulher é uma mulher de Deus, viu? Por tudo que ela faz. Basta olhar e eu sei que ele é diferente, que ela é diferente. Esse homem é marcado, essa mulher é de Deus. Eu tenho certeza disso. Espera de nós, meus irmãos. Testemunho. Em nome de Jesus. Então, que essa realidade que eu comecei a ler para vocês, triste, jamais possa alcançar a nossa história, a nossa vida. Percebe? Porque hoje em dia você liga a televisão e quem não é como você, que já teve esse maravilhoso encontro com o Senhor, olha e fala, esse aí eu não quero ser nunca. Esse crente eu não quero ser não, esse evangelho, obrigado. Sim ou não? Sim. Hoje alguém já me disse isso, alguém já me disse isso. Tá difícil converter as pessoas, né? Tá difícil fazer a obra, não tá? Você faz coisas boas e a televisão te mostra 1 milhão de coisas ridículas. Mas eu queria dizer para você, você não tem nada com isso, amém? Amém. Você é homem e mulher de Deus, você é marcado, você é marcada
pelo Deus que te chamou e te ama. E se você foi, eu queria que você aplaudisse Ele com toda a alegria. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor. Ele veio.